Amém. Obrigado, Jax. Aleluia. O Jax tem umas músicas assim que só ele sabe, né, cara? Fala a verdade, os irmãos falaram assim, que música ele vai cantar? Eu falei assim, desiste. Que música ele vai cantar pra gente colocar no telão? Eu falei, o Jax vai cantar, esquece, cara, não dá pra saber o que o Jax vai cantar. Jax, obrigado por nos abençoar, meu irmão. Deus abençoe. O Jax falou assim que eu sou maior que ele. Eu sou só mais alto, Jax. Acho que você é maior que eu, não? Fala a verdade. Eu quero convidá-lo a abrir em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Confesso que eu não era o pregador da noite. O pregador da noite seria pastor Fernando, meu professor. Geralmente o pessoal fala, né? Quem que te ensinou? Tá aqui o pastor Fernando, cara. Ele iria me consagrar em casa por conta de condições, uma condição anatômica, por conta de uma cirurgia que ele fez. Ele tirou parte da perna. Agora ele chuta e nem dói mais o dedão dele, não, pastor Fernando? Agora o senhor pode chutar. Nossa, cara, que maravilha. Pode chutar sua cadeira, pastor Fernando. Eu não ia ser um ministro da noite, um pregador, ia ser o pastor Fernando, só que ele falou assim, prega você mesmo, você prega direto, né? Prega mais uma vez, não vai morrer, né, pastor Fernando? Fico muito honrado com vocês aqui. E Deus, ele vai falar conosco agora, mais uma vez, irmãos. Amém por isso? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Nós vamos fazer algumas leituras, mas nós vamos ler no decorrer da pregação. Achou? Excelente. Diz assim o texto. A Deise está andando para lá e para cá, hein, meu amorzinho? Tá treinando, deixa eu colocar mais para cá. Isso. Tá forte? Deixa eu ver, faz assim para me ver com o seu bíceps. Oh, caramba, hein? Misericórdia, mano. A Bíblia diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Eu sei que depois a gente vai mais para frente, mas vamos parar aqui por enquanto. Eu sei que nós que estamos aqui somos desafiados e encorajados por Deus para entender que a corrida não para. Nós entendemos que a jornada não se encerra e nem o fluxo se estanca. Nós acreditamos que existe em nós uma incumbência de trabalharmos para um reino extraordinário. E vamos passar disso de geração por geração. Nós acreditamos que nosso Deus, Ele é galardoador. Ele nos abençoa e nos recompensa na medida em que nós o buscamos. A Bíblia diz que Abraão ouve de Deus uma promessa. E a promessa de Deus é: movimenta-se daqui, saia, desapega-se, se distancie. Abraão, sai da sua terra, o lugar onde você mapeou, o lugar onde você conhece, o lugar onde você não se perde, igual o Devanir, que você consegue andar sem GPS. Saia da sua terra, saia da sua parentela, ou seja, se desvincule, Abraão, daqueles que são o seu socorro bem presente, quando você está apertado, quando você está precisando de um apoio. Abraão, se desvincule e sai também da casa do seu pai. Você precisa partir, Abraão, daquele que te mentora, daquele que te ensina, daquele que te promoveu, daquele que construiu o ser humano que você é. E você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas, Senhor, onde é o caminho? Filho, só sai do seu lugar. Porque existem coisas que Deus faz e Deus nos revela no percurso. Existem lugares que Deus vai nos levar e Ele apenas diz: a sua bússola vai chegar a partir do momento que você obedecer às diretrizes que eu te dei inicialmente. Você tem que confiar que não vai faltar chão para você pisar, como o Will disse. Você vai ter que confiar que os seus parentes a partir de agora sou eu, que os seus amigos serei eu e que o seu pai também serei eu. Você vai para um lugar onde você não conhece o destino,
Mas mais importante do que o destino é aquele que nos deu o destino. Amém por isso? Amém. Mais importante para onde nós vamos é quem disse: sai e vai para onde eu estou te mandando. Mais importante do que as dificuldades e as maravilhas e as experiências que vamos colher no percurso é aquele que nos encorajou. Sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela. Abraão, ele acata essa promessa de uma forma tão visceral que a Bíblia diz que os seus filhos receberam dele também a mesma promessa. Quantos de nós que estamos aqui, de alguma forma, estamos hoje assumindo as diretrizes ou as promessas que Deus fez aos nossos pais? O que é que Deus disse? Essa é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos construindo a igreja do amanhã. Só que nós só somos igreja no hoje porque anteriormente alguém creu nessa profecia. As promessas de Deus, elas são eternas e elas não se expiram. Eu não sei você, mas eu lembro que eu trabalhava no Atacadão e quando a gente chegava no Atacadão, existia uma placa muito grande lá: encontre um alimento com o prazo de validade expirado e nós vamos te dar um de graça, no mesmo valor daquele alimento. Pois é, na prateleira de Deus, onde as suas promessas são guardadas, irmãos, não há nada vencido, tudo está em vigência, tudo é para nós, tudo é para os nossos dias. A Bíblia diz, no versículo 9, que pela fé ele habita em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, que eram herdeiros da mesma promessa. Homens que receberam de Deus uma promessa ao ponto de entenderem que aquilo que Deus designou para a nossa vida está para além do mundo em que nós estamos vivendo. Nós estamos prontos para ir para o céu, porque Jesus nos chamou assim, amém por isso? Amém. Se a trombeta tocasse agora, nós estávamos felizes ou tristes, hein? Você ficaria triste porque você não vai conseguir comer a lasanha que você deixou na geladeira? Ou você ficaria feliz porque você subiu para o céu, irmão? Fala a verdade. Porque esperava a cidade, no versículo 10 diz, que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Abraão entende que Deus não o chamou para construir a sua vida e edificar na sua vida, em um ministério transitório, fundamentos. Deus está dizendo, não construa fundamentos, filho, se o seu comando é continuar caminhando. Às vezes nós ficamos tão chocados, né, com a visão verde que nós temos de Sodoma e Gomorra, que nós falamos assim, queremos colocar aqui os nossos fundamentos. E a Bíblia está dizendo, quem coloca os fundamentos é Deus. É Ele que escolhe onde Ele vai fixar a sua rama. É Ele, o bom jardineiro, que escolhe onde plantar você. Versículo 12 diz assim, por isso também de um, e esse já amortecido. Quem estava amortecido? Abraão, velho, um homem de idade, descendendo de tantos, em multidão como as estrelas do céu. Ó, Jesus ligando para a igreja, irmão, que maravilha. E como areia inumerável que está na praia do mar. Eu sei que receber de Deus uma promessa muitas vezes é algo desafiador. Deus está dizendo a idosos, vocês vão ser pai de multidão. Deus está dizendo a homens e mulheres que perderam a sua idade fértil, que são incapazes de gerar pelo próprio organismo deles. Você já não produz a quantidade certa de espermatozoides, você já não produz óvulos, vocês são velhos. Pois é, a promessa de ser pai de multidões está para além das nossas potências. Quando o nosso corpo não responde, quando nós não temos mais como produzir de forma natural, nós não podemos duvidar das promessas que Deus nos deu. Existe uma impotência? Sim, mas para além da impotência, uma promessa é colocada sobre a nossa vida. Nós não podemos gerar por conta própria? Sim, mas nós não geramos por conta própria, nós geramos por aquele que nos enviou e nos capacitou. Aleluia! Aquilo que eu gero não é meu, então eu não sou responsável pela criação. Eu sou apenas um canal para trazer as promessas de Deus para a realidade que nós estamos vivendo aqui nos dias de hoje. O texto diz que eles eram peregrinos, versículo 13. Todos estes morreram na fé. Todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, distante. E crendo-as, abraçaram-a e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, certamente mostram que buscam
uma pátria. Vou te falar uma coisa, irmão. Se nós confessássemos isso, se as nossas confissões estivessem anexadas à nossa fé, nós teríamos muito menos dor de cabeça do que nós temos. Nós viveríamos muito mais sem a preocupação de construir no hoje, sendo que a nossa promessa está para além do hoje. Eu lembro que a gente era criança e tinha um louvor que fazia muito sucesso. Não sei se você conhece. Mesmo que eu sofra, mesmo que hajam lutas, nada vai me impedir de chegar ao céu. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos toda lágrima Ele enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Quando homens estavam dispostos a morrer por aquilo que criam, eles estavam se lixando para o que eles estavam vivendo. Sou peregrino aqui, eu sei que vou para uma pátria onde tudo está feito. Aleluia. Versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar para trás. Onde é que estão as nossas lembranças? De onde é que nós estamos buscando na consciência as antigas experiências de uma vida que nós já colocamos para trás? Por que é que muitas vezes nós ressuscitamos na nossa mente situações, cenários de uma realidade que nós já abandonamos? Nós estamos vivendo em uma promessa tão poderosa que diz: as coisas velhas se passam. Aquilo que antes era uma realidade para você foi reconfigurada pelo Evangelho. Amém por isso? Amém. Aquilo que fazia sentido agora já não faz mais. Aquilo que fazia você perder o sono pela busca que você tinha, agora foi substituído por algo maior. Amém por isso ou não? Então, o que o texto estava dizendo era: porque se eles se lembrassem da antiga pátria, automaticamente eles perderiam o brio por aquilo que viria. Mas, irmãos, o nosso Deus, o nosso Deus, Ele está para além disso. Versículo 16: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus está dizendo: eu não tenho vergonha daqueles que abandonaram tudo por uma vocação, por uma chamada. Aqueles que negligenciaram o velho homem para assumir agora o CPF da nova criatura. Quando Eliseu foi chamado, irmão, ele está na caverna depressivo pedindo a morte. Diz a Bíblia Sagrada que tudo está no fim. As paredes espessas da caverna fazem o eco dos gritos de Eliseu, ou melhor, de Elias, bradarem e ecoarem naquele lugar, mas de repente a voz de Deus transpassa e pergunta: o que fazes aqui, Elias? Elias, você acabou de vencer 850 falsos profetas. Pois é, ameaçado por uma mulher, fui desconfigurado. Eu quero morrer, eu quero a morte. Diz a Bíblia que Deus chama Elias e o leva a Eliseu. Quando Eliseu recebe de Deus uma profecia, quando Eliseu recebe de Deus um destino para os seus dias, diz a Bíblia que Eliseu, ele pega os seus bois, a junta de bois que ele tinha, mata, faz um churrasco, ele pega as carroças e constrói ali uma fogueira de São João e torra aquela carne naquele lugar. Ele afunda tudo. O que é que Eliseu estava fazendo? Ele estava apagando da sua consciência um lugar para poder voltar. E se não der certo a minha fé, eu volto para onde? Não tem como mais voltar para trás. Eliseu estava destruindo o seu destino de volta. Eliseu estava destruindo a percepção que ele tinha da antiga pátria, por aquilo que Deus prometeu para a vida dele. Olha o que o texto diz: pessoas que excluem o antigo destino, Deus não se envergonha de ser o Deus delas. Pergunta para quem está do seu lado, eu não costumo fazer isso, mas eu vou fazer agora: para onde você vai se tudo der errado? Diga assim, ó, se tudo der errado, para onde você vai? Diga assim, ó, se a fé não der certo para você, para onde você vai? Sabe? Só minha mãe que está desviada aqui, mas de resto... Diz a Bíblia Sagrada que Pedro responde: para quem iremos nós?
se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós vamos não é um caminho, para onde nós vamos não é um lugar, para onde nós vamos é uma pessoa que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda antes que esteja morto, viverá. Olha o que o texto diz no versículo 17: pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Foi provado, sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão, louco, porque ele confiou em penhor nas mãos do Senhor a sua descendência. Ele saiu de casa por uma promessa, ele saiu de casa por um destino. Deus confirma os passos de Abraão e de repente tudo é materializado em Isaque. Isaque vai cumprir é nele, Abraão, as profecias que eu fiz para a sua vida. E de repente Deus diz: coloque na minha mão o seu tudo, o seu penhor, Abraão. Se Isaque morreu, o que acontece? Tudo se acaba. Mas aqueles que colocam a sua fé em Deus são inabaláveis. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão. Os jovens se cansam, mas nós não. Somos inabaláveis, porque nossos pés estão sobre a rocha e nós voaremos alto como as águias do céu. Está nas mãos do Senhor o penhor. Abraão é chocante, porque ele diz, olha o que Deus diz, ele oferece o seu unigênito, versículo 18, sendo dito: em Isaque será chamada a sua descendência, considerou Deus ele poderoso, até dentre os mortos ressuscitar Isaque. Abraão não acreditava que Isaque ressuscitaria com o golpe do cutelo. Ele acreditou que Deus das cinzas faria Isaque ressuscitar. Alabacana, alavassou. Não é do cadáver, filho. Porque é muito fácil a gente conseguir orar. Eu já orei por pessoas que morreram, colocar as mãos ali no Parque das Flores, na cabecinha do cadáver, e falar: Deus ressuscita, e não acontecer. Mas Abraão não tinha fé que Deus tiraria a vida de volta de um cadáver das cinzas, quando já não havia matéria para colocar as mãos, quando já não havia mais Isaque, porque ele foi consumido pelo holocausto. Abraão acreditava que dali Deus faria sair de volta o seu unigênito. Amém por isso? Isso é poderoso. Versículo 22, pela fé, aleluia, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da sua saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. José estava dizendo: eu estou aqui apenas de passagem. Não coloquem os meus ossos, porque os meus ossos não são daqui. Os meus ossos também estão sob uma promessa, uma profecia. Aleluia. Versículo 23, pela fé Moisés, nascido, foi escondido 3 meses pelos pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado neto de Faraó, o filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas as ofensas, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Para Moisés era mais bonito, era mais íntegro, mais eterno o Cristo ofendido do que as pirâmides do Egito de Faraó. Se apegar nas ofensas, se apegar no sangue, na tragédia da crucificação, na humilhação, para Moisés isso fazia muito mais sentido. Versículo 23, versículo 33, já estou encerrando já, posso passar para o pastor Fernando aqui. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça. Quem venceu reinos? Você pode ver Elias venceu o reino de Acabe, aquele sem vergonha miserável. Eles praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões. Quem aqui fechou a boca de leões, irmãos? Diga assim, Daniel. Quem fechou, irmãos, a boca de leão? Quem, irmãos? Daniel. Apagaram a força do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Eu não sei você, cara, mas imagina só Nabucodonosor cheio de testosterona, olhando para você e falando assim: eu vou torrar você em uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Você é impotente em relação a esse desafio, amém ou não? É um rei que está querendo matar você. Você é impotente concernente a esse desafio. Você é exposto
a essa situação e o diagnóstico é negativo. Tu és fraco. Tu não és poderoso. Mas o texto está dizendo, da fraqueza eles tiraram forças. Quando a mão do Igor não vai, a mão de Deus ela vai. Quando não tem forças para poder operar nada, a mão de Deus chega. Quando os nossos potenciais são colocados à prova, quando as nossas colunas são chacoalhadas e tudo aquilo que nós construímos está sob um terremoto, diz a Bíblia, que quando falta força, das fraquezas nós tiramos forças, das fraquezas nós tiramos as forças que temos. E fracos nos esforçamos, puseram em fuga exércitos de estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Pela fé, irmãos, homens e crianças ressuscitaram. Quem se lembra daquela mulher que fez um partinho para o profeta? Quem lembra desse texto aqui? Se você não leu isso aqui, irmão, você precisa ler a Bíblia um pouco mais. Diz a Bíblia que um homem era visto, o pastor Edilson, como um grande homem de Deus. E ela fez um partinho na casa para o grande profeta. E de repente o profeta diz, você vai gerar? E a palavra de Deus não volta vazia, ela começa de fato a gerar. Pastor Adão, oh meu Deus, que bênção, hein, pastor Adão? Fica à vontade. Ela começa a gerar. O filho nasce, a promessa que antes estava no campo espiritual se torna no meio dela uma realidade. O que ocorre? A criança morre, ela vai até o profeta e diz, profeta, o meu filho morreu. Eliseu coloca os lábios nos lábios do garoto, as mãos sobre as mãos do garoto, o corpo sobre o corpo do garoto, e diz a Bíblia Sagrada que o garoto ressuscita. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, como Jeremias, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Irmão, você tem coragem de recusar a sua saída? Tem coragem, Rafael? De alguém falar assim, Rafael, eu vou matar você, mas existe um meio de te libertar. Como? Flexibilizando os seus princípios, filho. Deixando flexível, emborrachado as suas colunas. O texto está dizendo, homens de Deus recusaram o seu livramento para ressuscitarem de uma outra forma. Versículo 36, e outros experimentaram escárnios, humilhações, açoites como Paulo, cadeias como Paulo e Silas, prisões como Paulo e Silas. Foram apedrejados como Estevão, cerrados como Isaías, tentados, foram mortos a fio da espada como o apóstolo Paulo. Andaram vestidos com roupas de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, e montes e pelas covas da caverna. Qual é o resultado? Se eu dissesse para você assim, Maiquinho, descreva para mim, filho, uma figura de alguém derrotado, você diria, Igor é alguém que foi desamparado, Igor é alguém que foi morto à espada, alguém ameaçado, alguém maltratado, alguém humilhado, alguém vestido com roupas estranhas, alguém vestido com roupas de pele, alguém em maltrapilhos, paupérrimo, pois é, na mente de Deus, o mundo não era digno de homens como esses, que não estavam preocupados com as prerrogativas que o mundo dava a eles, mas eles se preocupavam com aquilo que deles receberam. Estou sob uma promessa e eu não posso parar. Aleluia. Você pode dizer amém por isso? Errantes, não tinham lugar para morar, moravam em montes, cavernas. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós, diga assim comigo, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Quem aqui acham esses homens extraordinários? Diga amém. Amém por isso? São extraordinários. Pois é, na galeria dos heróis da fé, há espaço para nós também. Olha o que o texto diz. Deus segura a equação. Jacques, ele não passa o lápis. Para que sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Nós temos a incumbência de sermos extraordinários no nosso tempo. Amém por isso? Deus nos construiu para o agora. Deus não nos chamou para o amanhã. Deus não nos chamou para o ontem. Não é à toa que você nasceu no dia que você tinha que nascer. Não é à toa que Deus chamou a pastora Edna no dia que foi chamada para esse trabalho, para esse ofício. Deus não chamou o Maiquinho e nem o Marcos
errado. Lembra aqui do Kung Fu Panda? Que aquele gordão, ele vai apontar para a tigresa, cai um meteoro de banha na frente do mestre Shifu. Não, Deus não escolhe dessa forma. Se existe em nós, não é algo que é contemplado como obra do acaso. Nós estamos aqui porque Deus quer. E porque Deus escolheu que nós estivéssemos na equação junto com os nossos irmãos. Amém por isso? Eu encerro agora no versículo 1 do capítulo 12 e do versículo 2. Portanto, nós agora que somos incluídos com aqueles que estavam lá atrás, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço, tudo aquilo que nos agarra, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos ofende, tudo aquilo que nos constrange, deixamos para trás aquilo que nós catalogamos como um embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Nós corremos, mas nós sabemos para onde vamos. Nós corremos com destino. Nós corremos com um X do mapa. Nós não estamos perdidos. Nós sabemos exatamente onde nós estamos, no centro da vontade do nosso Deus. Amém por isso? Nós corremos e corremos com paciência. O quê? A carreira que nos foi proposta. Eu encerro agora. Olhando para Jesus, versículo 2. Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Nós estamos envolvidos nisso, meus irmãos. Se eu pudesse encerrar, e vou encerrar agora, queria dizer, sinta-se encorajado por isso. A sua história não é, talvez ela vai dar certo, nós não somos chamados para tentar dar certo. Nós andamos de glória em glória. Amém por isso? De valor em valor. Nós estamos em Deus e por isso estamos aptos e escolhidos para o trabalho de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém por isso? Aplauda o Senhor Jesus.